Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Scardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente criar uma imagem customizada no Windows para ser utilizada como um template no Proxmox, né? Proxmox é um software de virtualização que vem sendo muito utilizado no mercado, né? Ele é free, ele é open source e qualquer um pode instalar. Eu tenho aqui no hardware em minha casa ele instalado para demonstrar para vocês. E para criar essa imagem, esse template, eu vou utilizar o Packer. Packer é uma solução criada pela HashiCorp que facilita a criação dos templates. Especificamente nesse nosso caso, existe o que eles chamam de Builder, específico para o Proxmox, que nessa página que eu vou utilizar e vou te mostrar aqui. Note que também tem outros builders para outros fabricantes, mas nesse exemplo específico eu vou utilizar o builder do Proxmox, né, para utilizar como exemplo. Todo o que a gente vai utilizar, os documentos, está aqui nessa nossa página, né? Está no nosso repositório no GitHub, que eu vou compartilhar com vocês no vídeo. Mas basicamente o que a gente precisa fazer aqui agora é clonar esse repositório, que você clica aqui em Code, copiar, vá abrir um terminal, né, o seu terminal aqui, bote o comando git clone para a gente clonar e cole esse link ao repositório. Qual é o próximo passo agora? A gente vai ter que entrar nesse repositório, que ele cria uma pasta nesse caminho na sua máquina, e depois, como esse repositório nosso é dividido em sistemas operacionais, versões, para utilizar especificamente esse do nosso vídeo, você tem que ir nesse repositório Windows Server aqui, ó, entrar nessa pasta que você já estava aqui, como a gente já entrou no primeiro Windows Packer Proxmox, o próximo vai ser aqui. Como a gente já está aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu vou utilizar o Visual Code, né, para a gente poder visualizar os arquivos que a gente tem lá dentro. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer um code ponto. E o code ponto eu vou abrir o code dentro dessa pasta que está aqui no nosso sistema. Então, perfeito. Eu abri o code. Dentro do code, a gente vai ter os nossos arquivos que a gente está utilizando. O primeiro arquivo que a gente vai utilizar é o pkr.hlc, que é o arquivo principal, que a gente tem todos os nossos comandos. Depois a gente tem um arquivo onde tem as variáveis e o arquivo que a gente vai utilizar principalmente aqui é o readme. O readme tem um passo a passo do que a gente vai fazer, né, no nosso sistema. Basicamente aqui tem tudo que é necessário fazer. Então vamos começar. Primeiro ponto, a gente vai abrir um terminal novo. Nesse terminal novo, o que a gente precisa? A gente vai ter que criar algumas variáveis de ambientes, que essas variáveis de ambientes vão ser utilizadas pelo Packer para fazer a criação da imagem. Essas variáveis de ambiente vão ser o usuário, senha, o node, que é o servidor do Proxmox, o caminho do servidor do Proxmox, e o local admin e o path local, que são o usuário e a senha local da máquina Windows. Nesse caso, na minha tela, eu não vou compartilhar rodando esses comandos aqui, porque eu vou ter informação sensível. Eu vou colocar minha tela aqui ao lado, rodar os comandos e depois eu vou voltar para o que a gente está fazendo. Pronto, acabei de rodar, rodou com sucesso e pronto. Vou colocar a tela aqui novamente. Então, já rodei meu comando. O próximo passo que ele pede é para a gente entrar em cdfile. Pode ver que o auto-unattend.xml e unattend são arquivos necessários que a gente tem que alterar antes da criação da ISO. Então vamos lá. Vamos aqui em File, alterar. O que a gente vai precisar alterar nele? Aqui a gente vai ter que utilizar o usuário e a senha que a gente colocou nesses dois steps aqui, né? Local admin e local pass. Note que temos que colocar essa senha nos dois arquivos, no AutoAttend e no Attend. Então vamos lá no AutoAttend. No final dele você pode ver que a gente tem os campos, o valor para colocar a senha aqui, o outro valor de usuário aqui e o valor de password aqui, né? Coloca um password do mesmo que você criou naquele outro comando, né? Que no comando anteriormente. Eu estou usando aqui no exemplo, no meu caso, eu vou colocar o username administrador, né? E no local de password eu estou utilizando uma senha padrão, né? Que eu vou substituir aqui para essa senha padrão
Note que eu estou utilizando essa senha aqui, mas tem lógica que tem que ser uma senha segura, que você não pode compartilhar com ninguém, né? Pronto. Salvamos e vamos no Unattend File fazer a mesma coisa, né? Vamos chegar aqui, colocar a senha e colocar o administrador. Nesse caso, pronto, já temos. Já está tranquilo. E o que que acontece? O que que faz? Aqui ele tem um passo a passo de tudo que ele vai fazer antes de fazer a instalação, né? Eu vou passar rapidamente aqui. Ele vai particionar o disco, ele vai utilizar a imagem 4, que é o Windows Data Center com a interface gráfica. Ele vai colocar esse nome, vai colocar esse time zone, vai fazer algumas configurações para habilitar o RDP, desabilitar a abertura da interface de gerenciamento para a gente, habilitar o firewall para acesso remoto somente na interface privada. Um comando que ele vai rodar para desabilitar o IPv6, porque na hora que a gente sobe a VM usando o Packer, se você não desabilitar o IPv6, ele vai ter problemas na hora de identificar o IP da máquina, né? Vamos rodar alguns comandos dentro do sistema, isso são todas informações gerenciadas pelo Windows, né, que a gente tem para desabilitar algumas coisas para deixar a máquina genérica. Próximos comandos, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Chocolatey, que é um software para a gente instalar pacotes Windows, bastante conhecido. Próximo comando, a gente vai rodar um script para habilitar o acesso na porta WMI, que isso é bastante importante para o Packer funcionar, né? Porque ele faz a comunicação com a VM usando essa porta. E vamos instalar todos os drivers necessários, porque como a gente está rodando em cima do Proxmox e o Proxmox usa um QEMU agent para rodar a VM, a gente precisa instalar esses drivers dentro do Windows para eles poderem ser reconhecidos pelo visualizador, né, o nosso Proxmox, para poder rodar de forma satisfatória. Depois, nós vamos instalar o QEMU agent usando o Chocolatey, que a gente instalou no step anterior, o Cloud Init Base. O Cloud Base Init é um software que a gente instala na máquina. Quando a gente prepara, que a gente faz esse prep na máquina, o Proxmox reconhece aquela VM e reconhece quando o nome dela mudou. Então, automaticamente ela vai lá, muda o nome e muda outros parâmetros que a gente pode colocar. Então, ele é bastante importante na hora da criação do nosso template, né, da nossa imagem. Depois vamos instalar aqueles softwares que a gente baixou anteriormente, instalar todos os drivers para a nossa VM ficar completa, né? Basicamente é isso, e o Unattend, ele vai fazer um processo bem parecido, né, que é depois, ele vai renomear a interface de rede. Por que eu faço isso? Porque normalmente a interface de rede ele vem com um pouco diferenciado, e para alguns sistemas, alguns softwares, eles vão especificamente procurar o nome Ethernet. Então, nesse caso, eu estou mudando a Ethernet, o nome pegando, nesse primeiro step, eu mudei o nome da interface, no segundo step, eu estou mudando o network profile da interface de rede para botar em privado, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir acessar via RDP, né? E se eu deixar ele em público, ele fica muito aberto e sem segurança. E o último passo é fazer o logoff, né? Então, basicamente é isso que ele está fazendo nesse arquivo. Então, o próximo comando, se a gente for verificar aqui, como eu estou utilizando o Linux, você pode ver que tem um passo para o Linux e um passo para o Windows. Como eu estou utilizando o Linux, eu vou rodar esse comando. O que esse comando ele vai fazer? Ele vai criar uma ISO com todos os arquivos que estão dentro desse folder chamado file. Lembre-se, é bastante importante, você tem que estar dentro do folder da pasta file para poder fazer isso. Vamos lá copiar, salvar, rodar, pronto. Você pode ver que quando a gente abrir aqui, ele criou esse ISO. Lembre-se, tem que ter esse nome dessa ISO, tem que ter igual quando a gente rodar o nosso arquivo PAC. Então, o próximo passo é, vamos para o nosso servidor Proxmox, né? Temos aqui dentro do nosso local, que é onde a gente salva as ISOs, a ISO folder, que eu já tinha uma ISO de teste, vou remover. Vou aqui fazer o upload, selecionar, vou procurar o local que é onde eu fiz o download, Windows Packer, Windows, Server, estou utilizando esse folder aqui, File e o arquivo que eu acabei de criar. Vamos lá, fazer o upload. Note que o upload foi feito, já está aqui, e o próximo passo, vamos voltar aqui para o nosso code,
Vamos voltar para o relatório principal. Lembre-se que a gente tem que voltar, porque aqui a gente não tem os arquivos do Packer, foi onde a gente criou a nossa imagem. Vamos voltar. Note que agora a gente tem os arquivos, né? Então, dentro dos arquivos, eu vou explicar aqui um pouco mais, isso pode demorar, mas é importante. Você tem que sempre declarar o que você está usando do Packer. Na realidade, eu quero utilizar o Packer com essa versão, mínima ou superior a essa, e o plugin, né, o provider que eu estou usando é o Proxmox, que é a versão que eu quero, e a source, e o da origem que eu quero. Basicamente é isso para você declarar que você precisa do seu pacote. E o próximo, você vai dizer o que você vai construir. Então, o que eu vou construir? Eu posso colocar o source provider um nome. Essa questão de node, password, URL, a gente fez isso nesse step, na hora que a gente está criando essas variáveis de ambientes, né? Essas variáveis de ambiente você tem que sempre lembrar de colocar o IP do seu Proxmox corretamente, né? Do seu usuário do Proxmox, do password, do usuário e do nome do node do seu Proxmox. Você tem que pegar essas informações para você fazer isso. E basicamente eu estou colocando para skipar, para passar a checagem de certificado, que eu não quero que ele faça. Então, como no caso estamos instalando o Windows Server 2022, nós temos que colocar o Win11, que é a forma que ele usa. Estamos usando aqui um socket e 2 processadores. Nesse caso, ele vai simular um socket físico com 2 processadores. Eu vou simular aqui 8 GB de memória RAM. Vou dizer que o QEMU Agent vai estar habilitado. O que é isso? É a forma que o agente que a gente instalou dentro ali do Alternate Steps, dentro do Windows, na instalação, o Packer vai utilizar isso para saber se a VM está ok, tá rodando, né? Vamos selecionar a controller LSI, que é a padrão do sistema. O disco, vamos fazer um disco de 32 GB. Vamos utilizar esse tipo de storage nesse local. E o tipo SATA. O tipo SATA é importante porque o Windows ele não tem todos os drivers do Virtual I/O, né, que é necessário para isso. Então a gente precisa usar o SATA, que o SATA já tem um driver nativo dele. O boot order aqui, o boot order eu estou colocando especificamente desse porque a IDE0 vai ser o boot pelo CD-ROM, o CD do instalador do Windows. O SATA 5 é onde vai ter os arquivos de AltaTend, que vai rodar essa ISO. O SATA 0 é onde vai rodar o sistema operacional. E o Virtual I/O 0 é se você no futuro trocar esse tipo de interface que pode fazer, ele vai estar suportando isso. O boot command de 1 minuto é só para ele esperar antes de rodar o comando. A gente vai esperar 10 minutos nesse caso antes de tentar fazer a conexão. O ISO checksum é o checksum para a gente saber que realmente essa imagem é essa que a gente vai baixar aqui. E onde a gente vai baixar essa imagem dentro do Proxmox. Esse MSSum é muito importante porque só com ele a gente pode validar que realmente a gente está baixando a imagem correta, né? Após terminar a instalação, ele vai desmontar essa nova ISO aqui e a gente vai utilizar o Cloud Init. O Cloud Init vai naquele ponto, como eu falei para vocês, do Cloud Base Init, para a gente poder mudar o nome da máquina, para a gente poder customizar a máquina. Eu vou deixar ele verdadeiro, né? E aonde eu vou criar isso dentro do Proxmox. Próximo passo é a ISO, onde vai ter os arquivos de autoinstalação do Windows. Né? Eu vou dizer que ele é um SATA 5, né? Nesse contexto aqui, a gente tem que usar como SATA 5 para ele entrar como disco E no nosso Windows. E vou dizer onde é que ele está salvo. Lembra que a gente fez o upload lá? O upload é nesse caminho com esse nome aqui. Lembre-se, o nome tem que fazer exatamente o match com o nome que foi criado do arquivo, né? Após a instalação, eu desmonto ele, eu não quero mais. Vou criar uma interface de rede, 1000, que é o padrão nativo que tem no Windows, e a VMBR0, que é a interface padrão que vem dentro do Proxmox. Agora o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Communicator. O Communicator é a forma que o Packer vai se comunicar com a VM para rodar alguns comandos de customização, né? Eu vou dizer o usuário e a senha, aqueles mesmos usuários que nós utilizamos aqui no AutoAttend. Eu vou colocar o protocolo inseguro, porque nós não temos um certificado
para autenticar essa informação, vamos utilizar o protocolo LTM, vamos utilizar um certificado para isso e um timeout de 1 hora. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu vou fazer essa conexão com a minha VM, vou utilizar uma conexão segura com o certificado, mas eu não tenho como validar esse certificado. Essa é a forma que você tem. Se você trabalha no ambiente de controlador de domínio, você tem como colocar essa questão validando esse certificado, né? A descrição daquele template e o nome que ele vai ter depois que ele for finalizado, né? Agora vem a parte interessante. Depois que ele rodou todos os processos de autoinstalação, a gente tem que fazer o que a gente chama de sysprep, que é o quê? Apagar todas as informações do Windows, né? A gente chama ele de generalizar e preparar ele para ser utilizado como um template. E ele vai rodar esse comando, mas vai ler algumas informações do arquivo web, né? Então, basicamente, é isso. E o que eu preciso fazer agora? Depois que a gente rodou todos os comandos, né? A gente vai fazer o packer init para inicializar esse nosso ambiente, né? Com essas configurações, para saber se tem tudo na máquina, baixar todos os plugins necessários. O packer validate, validar se está tudo ok, né? Se a gente tem the configuration is valid, porque está tudo ok, nós podemos criar sem nenhum tipo de problema. E o próximo mais importante vai ser o packer build, né? Então, o que eu vou fazer? O packer build, esse processo demora entre 10 a 30 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo, eu vou rodar o packer build, eu vou pausar o vídeo e quando ele terminar o processo, eu mostro o resultado para vocês. Ok? Então, Valeu! aqui ele já finalizou, ele já rodou o que precisa, vamos lá nos passos, né? Depois que eu rodei o packer build, dot, precisa pegar os arquivos que estão no local, né? Ele foi lá naquele site, a gente tem aqui o site da Microsoft, onde tem aquela ISO, para baixar ISO especificamente. Ele baixou, fez o upload lá para o Proxmox, começou a criar a VM, startou a VM, eu botei um comando de 10 minutos para esperar todo o processo de boot, ele completar a instalação, rodar todos aqueles passos que a gente viu. Ele espera um pouco mais que isso, dependendo do seu ambiente. Ele usa, né, o rim para comunicação. Pode ver que ele conseguiu pegar o IP da máquina. Depois disso, ele foi para o próximo passo, né, ele esperou 10 segundos, nesse caso, que eu coloquei no meu provider, para ele rodar o processo de generalizar. Depois de generalizar ele para a máquina, converte ela para template, adiciona o Cloud Init e finaliza o processo. Esse processo todo durou 17 minutos e 55 segundos, né? Então, o resultado disso vai ser aqui, né? Note aqui o upload que ele fez do Arizo, que já está aqui, e o nosso template aqui criado, né? Então, o template WSP 2022. Então, com isso eu finalizo o vídeo, pessoal, mostrando como a gente criar um template no Proxmox usando o Packer do Windows Server 2022. Obrigado e até a próxima. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como a gente vai usar esse template para fazer um deploy de uma nova VM usando o Terraform e uma parte importante e uma melhoria nesse nosso projeto, que é o que? Quando a gente faz a instalação aqui, a gente está fazendo a instalação sem instalar os updates do Windows. Isso não é interessante porque evita de segurança, né? Então, nos próximos vídeos também eu vou mostrar como melhorar esse nosso script do Packer, colocando um step a mais, um passo a mais, para a gente poder fazer a instalação dos updates do Windows. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.